Olá, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. E a vacina contra a Covid da Coronavac é eficaz contra a internação de crianças de 3 a 5 anos. Os dados são de uma pesquisa realizada no Chile com quase 500 mil crianças imunizadas. Um estudo feito durante o surto da variante Ômicron no Chile, através da avaliação de quase 500 mil crianças vacinadas com a Coronavac, apontou que o imunizante obteve 69% de efetividade contra internações em unidades de terapia intensiva, 64,6% na prevenção de hospitalizações e 38,2% de efetividade contra a infecção pelo coronavírus. Os resultados do estudo foram publicados ainda sem revisão por pares. Os dados de efetividade refletem os resultados da vacinação na prática em grandes populações. Na análise, os pesquisadores incluíram 516.250 crianças de 3 a 5 anos de idade vinculadas ao Sistema Público de Saúde do Chile. Destas, 490.694 receberam a Coronavac e as demais crianças, chamado grupo de controle, não receberão a vacina. As crianças foram imunizadas com 2 doses com 28 dias de intervalo entre 6 de dezembro e 26 de fevereiro. Segundo os pesquisadores, as estimativas fornecem evidências da eficácia da vacinação em crianças. E ainda falando sobre saúde, o Instituto Butantan informou que uma vacina contra a chikungunya gerou resposta imune de 96%. A produção de uma vacina de dose única contra a chikungunya é feita pela farmacêutica franco-austríaca Valneva em parceria com o Butantan. O Instituto divulgou resultados do ensaio clínico de fase 3 do imunizante, com a participação de 4.115 voluntários com mais de 18 anos, e mostrou que a capacidade de gerar resposta imunológica foi de 96,3% e permaneceu por ao menos 6 meses. Segundo o Butantan, a duração da imunidade continuará sendo monitorada com testes sorológicos durante pelo menos 5 anos. Segundo os responsáveis, o estudo confirma a segurança, tolerância e boa resposta da vacina em adultos e idosos. A avaliação de segurança foi feita com 3.000 voluntários. De acordo com o Butantan, a maior parte das reações adversas relatadas foram leves e moderadas. Cerca de 50% dos participantes apresentaram dor de cabeça, fadiga e dor no local da injeção. Apenas 2% dos participantes reportaram outros efeitos, como febre. Ensaios clínicos com a vacina da chikungunya também estão sendo realizados no Brasil, com o objetivo de avaliar o uso do imunizante em uma região endêmica da doença. O estudo vai ter duração de 15 meses e vai contar com 750 voluntários, todos adolescentes. As sanções contra a Rússia não param. Vários países vêm adotando medidas contra a guerra de Vladimir Putin na Ucrânia. Lituânia, Letônia e Estônia anunciaram a expulsão de 10 diplomatas russos devido à ofensiva de Moscou na Ucrânia. No Twitter, o ministro das Relações Exteriores da Letônia explicou que a decisão se deu por causa das atividades contrárias de 3 funcionários a seu status diplomático e levando em consideração a agressão russa em curso na Ucrânia. A Lituânia expulsou 4 diplomatas e a Estônia outros 3. O governo norueguês também anunciou que vai reforçar sua presença militar na região norte do país, próximo à fronteira com a Rússia. Para isso, vai desbloquear 3 bilhões de coroas, ou quase 340 milhões de dólares. O Ministério da Defesa disse que um ataque russo ao país é improvável, mas é preciso estar consciente de que a Rússia se tornou mais perigosa e imprevisível. A Noruega compartilha 196 quilômetros de fronteira terrestre com a Rússia no Ártico, assim como uma imensa fronteira marítima.
Já a agência britânica reguladora dos meios de comunicação, Ofcom, anunciou que retirou a licença de difusão da emissora estatal russa RT. O órgão afirmou que não considera o canal adequado para operar no Reino Unido. A agência destacou que a nova legislação na Rússia criminaliza qualquer jornalista independente que diverge do discurso dos meios de comunicação estatais russos. A decisão acontece após um veto similar da União Europeia neste mês, como parte das sanções impostas pelos países ocidentais contra a Rússia por sua ofensiva na Ucrânia. E ainda falando sobre o assunto, a guerra entre Rússia e Ucrânia afetará o preço da energia e alimentos em todo o mundo. Os impactos exigirão que os governos forneçam auxílio financeiro aos consumidores mais pobres. O alerta é da OCDE. A entidade calcula ainda em um relatório que a guerra iniciada por Moscou em 24 de fevereiro pode representar 2,5 pontos adicionais de inflação mundial e gerar uma profunda recessão na Rússia. Fora da Rússia e da Ucrânia, as consequências serão sentidas principalmente na Europa, um continente que depende do fornecimento de matérias-primas, alimentos e energia dos dois países. O conflito pode reduzir em 1,4 ponto o crescimento da eurozona, caso os efeitos sobre os mercados de energia e financeiros perdurem. Os países que possuem fronteira comum com a Rússia ou a Ucrânia são os que mais sentirão o impacto, ao mesmo tempo que recebem a maioria dos refugiados procedentes da Ucrânia. De acordo com a organização, os governos poderiam reduzir o impacto na economia com um apoio fiscal específico, evitando alimentar o aumento excessivo dos preços. A inflação já está em níveis elevados em todo o mundo, estimulada sobretudo pela energia. Cantores e músicos de Taiwan usaram a arte para pedir ao presidente russo que pare com a guerra na Ucrânia. A invasão do país europeu tem um significado forte para os moradores da ilha asiática. Um canto para despertar a paz. Músicos e cantores em Taiwan realizaram uma performance em frente à representação russa em Taipei contra a invasão de Moscou na Ucrânia. Apelamos ao presidente autocrata Vladimir Putin que acorde e desperte para a razão. Taiwan sente em particular o impacto da guerra na Ucrânia. A China não reconhece a ilha e considera o território uma província rebelde. A invasão do país europeu acendeu os temores de que Pequim possa fazer o mesmo em Taiwan. Esperamos que mais pessoas ao redor do mundo possam se unir para interromper esta guerra, que haja união para cessar o sofrimento do povo inocente da Ucrânia. A ação militar no país europeu está no 21º dia, com centenas de civis mortos e mais de 3 milhões de refugiados. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.